Quero saudar os irmãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça. E nós iremos falar nesse momento, a nossa reflexão tem como tema a suficiência da palavra de Deus. O nosso texto encontra-se no Salmo 119, versos de 89 a 96. Diz assim a palavra de Deus: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu servo, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmos 119, 89 a 96. A suficiência da palavra de Deus. A nossa proposição. Precisamos, como igreja, compreender que a palavra de Deus no texto se apresenta como eficaz. E nós podemos aqui fazer a frase de transição afirmativa. A palavra de Deus ela é eficaz em três aspectos. A palavra de Deus se apresenta como eficaz nesse texto. E o primeiro aspecto é no aspecto do que se diz respeito à criação. Seria a ideia do aspecto cósmico. O segundo aspecto é no aspecto individual, em relação ao aprendizado pessoal, que os servos de Deus, os santos, filhos de Deus, quando se convertem, são alimentados pela palavra de Deus. E o terceiro e último aspecto é o aspecto prático, ou seja, o aspecto do ensino. No primeiro aspecto, o aspecto da criação, nós podemos ver aqui a ação cósmica de Deus, criando as coisas da informidade para a uniformidade e para a formação delas. A palavra de Deus perpassa o tempo. O verso 89 diz que para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. A palavra de Deus é imutável, infalível e também é inspirada. E é por isso que ela é chamada de suficiente. Tudo que os servos de Deus precisam saber, precisam entender para buscarem Deus, para servirem ao Senhor com fidelidade, eles encontram na palavra de Deus. A palavra de Deus, e por sua fidelidade, Deus criou o mundo e tudo que neles há, através da palavra de Deus. Como bem colocado no Salmo 19, né? Que o Senhor criou todas as coisas. Né? Pela palavra de Deus, o próprio Deus sustenta todas as coisas. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus dá uma declaração interessante nessa questão. Ele diz que no princípio Deus falou através dos profetas e ultimamente nos fala através de Cristo.
que por seu poder e sua palavra sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é eficiente por causa desse aspecto da criação. Nada pode e poderia existir ou ter existido sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus. O segundo aspecto que podemos ver é no aspecto individual, que a palavra de Deus é suficiente ou é eficiente, que seria o aspecto pessoal. A palavra de Deus deve ser o principal alimento do crente. O verso diz aí no original Torá, ou seja, aquele ditame da palavra de Deus que Paulo fala na sua carta a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Torá, toda a palavra de Deus canônica, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus deve promover alegria na vida do crente, como está escrito aí no verso que nós lemos. Se não fosse a palavra de Deus, o fiel aí, o salmista, teria morrido. O Salmo 19, no verso 7 em diante, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é límpido e dá sabedoria àquele que é simples, àquele que crê. A palavra de Deus é que dá vida eterna ao crente. A palavra de Deus é o nosso socorro na angústia e na tribulação. E até mesmo quando estamos sem a orientação divina. Há momentos na vida do crente, mesmo sendo salvo, mesmo sendo fiel, que às vezes ficamos sem orientação. Não há palavra para confortar a nossa angústia, a nossa dificuldade, a situação circunstancial que estamos passando. E a Bíblia aparece como palavra de Deus que nos dá esse conforto. Se não, vejamos o que o próprio salmista diz no Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que contemple as maravilhas da tua lei. Então, o homem, por mais astuto que seja, por mais inteligente que seja, por mais científico que seja, o iletrado que seja, ele não consegue entender a palavra de Deus se Deus não auxiliá-lo através do seu espírito. O Globo Repórter dessa semana nos trouxe um dado interessante de um ateu que não acreditava na palavra de Deus, lia, sabia até vários versículos memorizados da palavra de Deus para combater a fé daqueles que, segundo esse ateu, de maneira inocente, criam em Deus. E no leito de morte, esse camarada se encontra com Deus e hoje ele é um servo de Deus, um pregador do Evangelho. Somente Deus é capaz de desvendar os nossos olhos para que venhamos contemplar a beleza da lei de Deus, da palavra de Deus. Só que você sabia que às vezes o próprio crente está com os olhos vedados. Ele lê a palavra de Deus, ele lê o texto como pretexto, mas ele não obedece. Ele memoriza a palavra de Deus como dever, mas ele não obedece, ele não nutre obediência. E de acordo com esses salmos aqui que nós já lemos, Deus não fica feliz e nem contente com tal atitude. Deus quer que seus servos sejam obedientes à sua palavra. O terceiro e último aspecto é o aspecto prático. O crente precisa entender que ele é propriedade de Deus acima de tudo. O versículo diz aí, né? Olha, Senhor, eu sou teu servo. Olha para mim, cuida de mim, eu sou teu servo. Irmãos, por mais
estabilizados que estejamos na vida social, financeira, sabe, saúde, por mais que os nossos negócios, a nossa empresa esteja indo muito bem, mas ainda assim precisamos entender que somos propriedades de Deus, que tudo que temos pertence a Deus e que dependemos de Deus para termos o sucesso ou não das coisas. O crente precisa entender que ele deve buscar ao Senhor através da sua palavra em qualquer situação. É o que o salmista compartilha conosco aqui, né, nessa perícope, nesses versos, né, que pela palavra de Deus ele compreende, ele entende a voz de Deus. O crente precisa buscar orientação na palavra de Deus e evitar o ministério da impiedade. O texto diz que os ímpios espreitam e fazem armadilha, mas como o camarada do Salmo aqui é servo de Deus, ele se volta para Deus e por isso Deus o livra. O crente deve entender que a verdadeira perfeição só se encontra em Deus e em sua palavra. Daí o nosso tema, a suficiência da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para dizer tudo o que precisamos ouvir a respeito da criação, a respeito de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, de Deus, o Espírito Santo, a respeito da igreja, a respeito do céu e do inferno, a respeito da idolatria, a respeito do que é certo e do que é errado. A palavra de Deus ela é suficiente. Então a nossa proposição é que precisamos compreender que a palavra de Deus no texto se apresenta como eficaz e infalível. Então nós vimos aí os três aspectos, no aspecto da criação, até na questão cósmica, tudo passa a existir a partir da palavra de Deus. Não é isso que João vai dizer? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez, né? Ele estava no princípio com Deus. No aspecto individual, ou seja, pessoal, e no aspecto prático, no ensino da justiça. Então nós vimos aí esses três aspectos. E eu queria concluir aqui colocando depoimento aqui de três grandes teólogos. O primeiro deles é Martinho Lutero. Martinho Lutero diz o seguinte, falando a respeito da palavra de Deus, numa exposição que ele fizera em 1516, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Ele diz o seguinte: pois o evangelho para o salvo é algo antes do pão e do batismo. É um símbolo único, é um símbolo mais seguro e mais iminente da igreja, porque somente pelo evangelho a igreja é formada, a igreja é nutrida, a igreja é apacentada, a igreja é vestida de justiça e adornada pela fé, a igreja é fortalecida e preservada. Em suma, toda a vida e essência da igreja consiste na palavra de Deus. Monge Martinho Lutero. O outro grande teólogo jamais visto na face da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. E o outro, o grande apóstolo Paulo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a correção na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, meus amigos, se quisermos obedecer a Deus, se quisermos ficar próximos de Deus e termos a fé fortalecida, precisamos crer e obedecer a palavra de Deus. Teriam vários aqui apóstolos que escreveram a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar esta palavra, assim como crianças recém-nascidas desejam o leite materno, para que através desta palavra
haja crescimento espiritual nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e vamos crer que a palavra de Deus é eficiente para buscarmos o que precisamos para a nossa salvação. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.